todos. Dando continuidade, então, à segunda parte da nossa reunião de hoje, eu trouxe um capítulo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, onde ele fala sobre sanções e auxílios. Os livros de André Luiz é de uma riqueza intensa de ensinamentos, né? Porque acho que a maioria das pessoas sabem, ele foi um médico, viveu aqui na Terra por um tempo e retornando à pátria espiritual, depois de um tempo ele foi acolhido nesta colônia, nosso lar, onde ele foi ali se recuperando, se esclarecendo, e depois ele colocou todas essas informações em livros, né? O primeiro é Nosso Lar, inclusive já teve peça de teatro, de cinema, onde ele nos fala em detalhes sobre essa colônia, e no total foram 12 livros, todos com muitas informações do plano espiritual, desse intercâmbio que acontece entre os encarnados e desencarnados. Então, são livros de estudo que vão ampliar tudo aquilo que nós encontramos na obra básica, né? Então, são muito interessantes. Todos devem estudar esses livros para enriquecer ali os conhecimentos da doutrina espírita. Então, nesse capítulo de hoje, sanções e auxílios, sanção é punição pela violação de uma lei, né? Então, são as consequências que nós sofremos por violarmos as leis de Deus. Então, ele vai justamente estar conversando um pouquinho, né? Nós vamos abordar alguns pontos do capítulo todo, devido ao tempo, mas ele vai falar justamente sobre a lei de causa e efeito, ação e reação, que somos os construtores da nossa evolução. Sofremos as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. Não existe castigo de Deus, porque esse Pai é soberanamente justo e bom. Não castiga ninguém, jamais. São punições que, infelizmente, nós vamos ali adquirindo por ter violado as leis de Deus. Então, são consequências, né? Mas lembrar sempre que temos auxílio e as oportunidades de corrigir tudo isso, através das vidas sucessivas que nos são concedidas por Deus. Então, somos espíritos eternos, em evolução, e Deus nos dá quantas vidas forem necessárias para eu ir me aperfeiçoando, corrigindo, resgatando. É assim que acontece as nossas sucessivas evoluções, né? Qual é a melhor forma da gente reparar o mal? Pela força do amor, sempre, né? Associada à vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar os erros cometidos. Então, o espírito reconhece os seus erros, as suas imperfeições, pede uma nova oportunidade a fim de sempre tentar recuperar, se fortalecer, consertar os erros, e Deus dá as oportunidades, né? Então, é a caridade e o amor que são empregados ali para que essas oportunidades aconteçam. Ele faz um questionamento: pode o homem mudar a ordem dos acontecimentos? Sim, né? Pois o homem é o construtor do seu destino e, de acordo com as suas disposições íntimas, pode modificá-lo para melhor ou também pode complicá-lo, né?
Então, tudo vai depender da vontade, como ele vai conduzir a vontade dele, o livre-arbítrio. Então, nós renascemos com uma programação de vida, está ali determinado que vamos passar por certas situações, mas dependendo de como eu vou conduzindo, se eu faço escolhas positivas, me esforço, algumas situações podem ser amenizadas, né? Não vão ser retiradas totalmente, porque eu preciso passar por aquela prova, mas pode ser amenizado. Ou eu posso complicar tudo, muito mais. Porque se eu fizer escolhas negativas, deixar que o campo das viciações amplie, eu tenho consequências que eu não deveria passar. Então, por isso que ele falou, eu posso amenizar ou complicar. Vai depender das minhas escolhas. Então, a justiça divina está diretamente relacionada à lei de causa e efeito. Deus, Ele quer o bem de todos os seus filhos, porque Deus é amor. E Jesus, o nosso mestre, ele sintetizou o conceito de justiça divina ao proferir: fazei aos homens o que gostarias que eles vos fizessem, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Essa frase já diz tudo, né? Se nós aplicássemos isso no nosso dia a dia, seríamos muito felizes, mas infelizmente não praticamos a verdadeira caridade, né? Que é fazer o bem ao outro como a nós mesmos. Então, o objetivo maior é a nossa melhoria espiritual. Então, é através do amor, da justiça e misericórdia que vamos construindo a nossa evolução. E nesse capítulo, ele aborda justamente sobre essa questão das provas na experiência terrestre. Alerta-nos quanto à necessidade da nossa renovação mental para os padrões no bem. Necessidade de estudo do Evangelho, que é o melhor roteiro que podemos seguir para que a gente possa assimilar todo esse conhecimento superior, que vai ser o alimento para as nossas almas, o roteiro seguro a seguir, né? Do serviço ao próximo, para que a gente possa colher, né? Sempre ele fala colheita de simpatia, porque fora da caridade não há salvação. Quando fazemos o bem, quando respeitamos o próximo, claro que existe todo um retorno positivo para nós, né? Sem essas atitudes que ele cita aqui, fica muito difícil a gente conseguir atingir a nossa evolução, nos transformarmos. Fica tudo mais complicado. Então, por isso que ele fala aqui a questão da renovação mental, de escolher o caminho do bem. Ele relata, é um trecho bem até intenso, assim, da maneira como ele descreve no capítulo, que chegam verdadeiras multidões ali de criaturas que desencarnam numa condição assim bem difícil, né? Por quê? Porque não cuidaram ali, se tornaram por infelicidade ignorantes, não buscaram nenhuma religião, entregaram-se à crueldade, cavando a própria ruína, amargura. Infelizmente, né, chegam ali com muito remorso, muito arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis, porque fizeram escolhas difíceis, né? Não buscaram essa questão da renovação espiritual, da sua transformação, desenvolver a sua fé. Então elas chegam em condições muito sofridas, perdidas,
às vezes se estacionam ali por muito tempo em planos espirituais, expiatórios, presas de antigos adversários, de espíritos inferiores que estão ligados ali. Então, é uma situação bem difícil até que eles consigam despertar, sentir a presença dos benfeitores amigos e serem resgatados para que possam ser tratados e amparados nessas colônias como o nosso lar. Existem outras, né, onde são levados espíritos quando acontece o momento de serem resgatados dessa situação dolorosa. Ele menciona isso para que nós estejamos atentos, né? O que temos feito da nossa vida? Quais são as nossas atitudes, escolhas, geram consequências dolorosas? Porque aqui eu posso estar bem, entre aspas, né? Curtindo a vida, com prazeres que me trazem várias sensações, mas esta é a finalidade da vida? O que eu estou ganhando de bom com isso? Então eu tenho que avaliar, é necessário para que a gente fique atento. Isso vai ter consequências. Se são consequências dolorosas, temos que reavaliar, combater, nos melhorar, buscar o bem, né? Por isso que ele menciona, porque esse intercâmbio com a espiritualidade desencarnada é justamente para que nós recebamos essas informações como uma ferramenta para evitar o erro. É por isso que Deus permite isto. É uma bênção. Espíritos que estiveram aqui reencarnados, passaram por todas as provas, as expiações que estamos passando, vem através de todos esses livros, essas psicografias, nos dizer, olha, cuidado, a vida continua, somos eternos. O que você é hoje, você será na espiritualidade. Então, isso tudo, com certeza, é uma ferramenta valiosa, se nós soubermos dar valor a ela, né? Bem, vamos lá. Depois que são acolhidas nas colônias, esses espíritos vão se refazendo pouco a pouco, vão recuperando, né, a sua harmonia espiritual, ficam conscientes dos erros que cometeram, e aí, claro, a reencarnação retificadora é o caminho, né? Será preciso renascer, suportando os obstáculos oriundos da própria desarmonia perispirítica que foi criada por eles mesmos, né? Então a dor, ela é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Sofremos as sanções inexoráveis e infalíveis da lei de ação e reação, ou seja, da lei de causa e efeito. Então, a dor faz parte, é uma alavanca útil e necessária para todos nós, espíritos ainda imperfeitos. Não deveria ser pela dor, né? A gente sabe disso, que podíamos sim conquistar tudo pelo caminho do amor, mas por sermos teimosos, imperfeitos, ainda nos comprazemos em alguns sentimentos inferiores, vamos criando situações. Então a dor vem como que uma parada obrigatória para que a gente possa se modificar. Esse momento que hoje nós estamos vivendo, já comentamos em outras palestras, né? Não é por acaso. Com certeza, a humanidade estava seguindo um caminho muito complicado e era só olhar ao redor que qualquer um pode enxergar isso, né? Então a espiritualidade teve que dar essa parada obrigatória para que todo mundo, peraí, o que está acontecendo? Vamos parar, vamos pensar o que temos feito da nossa vida. Então tem uma razão de ser, isso é importante, é o momento de transição do planeta, de transformação,
necessária. Então, que todos nós aproveitemos esse momento. É muito importante refletir no que temos feito das nossas vidas. É esse o objetivo maior desse momento. O nosso passado, ele se mantém vivo dentro de nós, ditando segundo a lei do equilíbrio universal as correções precisas para o justo cumprimento da vontade de Deus, ou seja, regime de sanções seria as limitações necessárias ao nosso crescer espiritual. É uma forma de frear em nós as tendências milenares com as quais vimos repetindo os padrões de comportamentos. Seria como limitações orgânicas que visam despertar em nós do compromisso espiritual e regenerá-la perante a justiça. Então, a dor é o mecanismo que utilizamos para evoluir. É uma ferramenta valiosa. E André Luiz aqui ele classificou a dor em 3 tipos aqui para os seres humanos encarnados na Terra. Nós temos várias situações aí para resgatar. Então ele coloca a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor evolução, ela vem de fora para dentro. Acomete tanto nós, humanos, como os animais também. Os animais são seres inteligentes, em desenvolvimento, e eles passam também por essa dor evolução. A dor expiação é quando colhemos o que plantamos. Vem de dentro para fora. Só nós a temos, devido à nossa consciência, inteligência e livre-arbítrio. Então, essa dor expiação faz parte do resgate do homem, que é um ser inteligente, possui um livre-arbítrio, tem consciência e vai ali construindo a sua evolução. Então, dependendo do que ele plantou, como falou, ele vai colher consequências boas, positivas ou negativas. E a dor auxílio, que quando nós estamos saindo dos eixos, a espiritualidade, vamos observando, se for necessário, eles vão criar alguma situação para que uma queda maior aconteça, para que possa ser evitada essa queda. Porque dependendo de como nós estamos nos conduzindo, podemos, claro, criar situações novas e difíceis. Então, se houver ali um merecimento, eles atuarão, acontecerão algumas situações em nossas vidas que vêm como um auxílio. Nós podemos não enxergar dessa maneira, mas é essa a intenção da espiritualidade quando aplica esse tipo de dor em nossas vidas. Então, que nós fiquemos bem atentos, como ele coloca aqui, a cura do espírito é inevitável. Tudo que na nossa evolução, o que a gente fez de errado, nós vamos ter que consertar, corrigir, resgatar. Não dá para desfazer as nossas ações anteriores, mas é possível suavizar as provas de várias formas. Em primeiro lugar, aceitando-as. Lembrando que ninguém nasceu no lugar errado, ninguém está no lugar errado, ninguém está na família errada, não. Nós estamos aonde temos que estar. Deus nos colocou nessa situação. Então a gente tem que aceitar, mantendo a abnegação, a resignação, buscando ter fé, certeza em Deus, nas leis, no seu amor, praticando a prece, trabalhando no bem, fazendo com que nossas ações sejam ações de caridade, fraternidade. E tudo isso tem que nos servir para nos modificar, nos transformar, nos reformar interiormente. Não adianta saber e não colocar em prática. E sempre escolhendo o caminho do bem e do amor. Resumindo,
todas essas colocações que eles fizeram, o bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior. E o mal significa sentença de interdição, ou seja, nós vamos ter umas paradas, né, obrigatórias e difíceis de reajuste se escolhermos o campo das viciações, o caminho do mal. Vamos complicar mais aí a nossa jornada evolutiva. Está nas nossas mãos a decisão, né, de fazer com que essa evolução seja mais rápida ou não. Então, não basta externar fé, bondade, solidariedade, fraternidade, mas sim, o mais importante é sentir, é crer, é vivenciar a caridade, a fraternidade, pois será de nossas vivências anteriores, de amor verdadeiro, de dedicação, de ação no bem, que a lei de ação e reação se dará. Ou seja, herdamos nossa própria história. Enquanto estamos no processo evolutivo, esquecemos nosso passado, mas ele vive em nós e está impregnado em nós, ainda que não tenhamos uma consciência visível dele, e ele, claro, está ali presente. Carregamos em nós as consequências de todos os nossos atos praticados contra o próximo e, consequentemente, contra nós mesmos. E, mediante isso, a lei divina se impõe e se faz presente nas nossas provas e expiações. Então, não existem vítimas da vida, pois podemos ser apenas resultado de nossos próprios atos e pensamentos, e cujo resultado se dará de forma mais suave ou menos suave, quanto às provas a serem vivenciadas através das nossas próprias escolhas. Para tanto, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, que nos permite escolhermos o caminho que nos levará à perfeição possível ou não. Mas também, amoroso que é, Deus nos concedeu retomar o caminho através da concessão da reencarnação e da causa e efeito, que são grandes professores na escola da evolução. Tem uma história do livro A Vida Escreve, Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier, é o capítulo 20, O Merecimento. Conta a história de um homem, né, o Saturnino Pereira. Ele era uma pessoa muito boa, era espírita, frequentava o centro espírita, desde muito jovem optou pelo caminho do bem, por ser uma pessoa boa, por estudar o evangelho. E de repente ali, num momento da vida dele, ele teve um acidente de trabalho e perdeu um dedo na máquina, né, que ele trabalhava ali como operário, manuseando uma máquina. E as pessoas ficaram muito tristes, né, e começaram a questionar, poxa vida, como é que isso pode ter acontecido ao nosso amigo Saturnino? Ele era uma pessoa tão boa, não fazia mal a ninguém. E aí os materialistas, principalmente, já começaram a questionar, né? Poxa vida, por que permitiram isso? Ele não é um homem de fé, não tem assistência. Mas Saturnino ficou ali bem tranquilo. Claro, estava um pouco triste, provavelmente até se questionando interiormente por que teria acontecido aquilo, né? Mas tudo bem, seguiu à noite para o centro espírita, compareceu à reunião habitual ali. E depois de um momento ali que houve a sessão, a prece, o orientador espiritual se dirigiu a ele. E vejam o que ele falou. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado.
nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia. Toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo, você hoje demonstra abatimento, entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho do berço terrestre, programou a excursão presente. Você escolheu trabalho, reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Há 80 anos era você poderoso sitiante no litoral brasileiro e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você com as próprias mãos obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração, por muito tempo, por muito tempo. E você implorou a existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Sua prova foi amenizada. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. Vejam só esse exemplo, né? Que pode ser a história de todos nós. Não sabemos o que fizemos no passado. Então, Saturnino havia transgredido a lei de Deus, sofreu na espiritualidade, pediu uma nova oportunidade, estava dentro da programação dele passar pela mesma prova que ele provocou em alguém, que era perder o braço todo, mas como desde cedo foi-lhe mostrado o caminho, ele estudou a doutrina espírita, praticou, desenvolveu o amor ao próximo, foi amenizada a prova. Ele acabou perdendo só o dedo. Então, tudo isso que André Luiz comentou ali no capítulo. Muitas situações da nossa vida, elas podem ser amenizadas, principalmente se eu estiver buscando o caminho certo, né? Muitas vezes a gente acha que não, como ele pode ter questionado, né? Poxa vida, mas por que isso aconteceu comigo? Eu estou fazendo tudo certo. Mas não sejamos ingratos, como o espírito orientador falou com ele. Muitas vezes a prova foi amenizada. Era para a gente sofrer mais, passar por mais dificuldades, mas por eu estar ali, firme, seguindo o caminho de Deus, de Jesus, fazendo o bem, muitas coisas vão ser amenizadas, mas algumas eu tenho que passar, faz parte do meu aprendizado. É isso que a gente tem que entender. E é isso que a lei de causa e efeito, ação e reação nos explica. Certo? Então, eu espero que tenhamos ali transmitido o ensinamento. Procurem ler, né, o capítulo todo, a história é bem interessante, o capítulo de André Luiz. E vamos finalizando. Fica aqui, Senhor, a nossa gratidão por esse momento de estudo, onde sentimos muito intensamente o amparo dos benfeitores. E a nossa prece por todos que frequentam a casa de Fabiano, por todos os trabalhadores, onde quer que estejam, que recebam o auxílio, o amparo, os benfeitores amigos com certeza
estão a auxiliar a todos. Mantenhamos a sintonia positiva, a prece, e fica aqui sempre o pedido, principalmente por todos aqueles que estão angustiados, por todos aqueles que passam pela prova do desencarne, pela prova desta doença, que o amor do Mestre possa estar presente e amparando a todos esses corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boas noites. Então, na noite de hoje, como rotineiramente estamos fazendo, iniciamos nosso encontro com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João 14, versículo de 1 a 3. Em particular, de Santo Agostinho, Mundos de Expiações e Provas. Item 13. Que vos direis que já não conheceis dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim podemos exprimir, como estrangeiros,
já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas têm por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bem, esse é um texto bastante conhecido por nós e muito discutido também nas reuniões, né? Em que a Terra, hoje é um planeta de provas e expiações, já foi um planeta primitivo, né? E que recebeu uma pleiade de espíritos exilados para desenvolver, para se redimir e desenvolver a moral, né? Uma vez que, em princípio, a inteligência eles haviam adquirido de uma certa forma com o tempo, né? Tanto que os espíritos ao longo da doutrina colocam que hoje o nosso problema não é inteligência, não há espíritos aqui primitivos que estão ainda engatinhando no desenvolvimento do intelecto. Não existe isso hoje no planeta Terra. A média da inteligência do planeta é expressiva, o que nos falta efetivamente é moral, né? Então, por que esses espíritos vieram aqui? Para enfrentar os seus iguais, né? Aprender a conviver com os seus iguais, porque todos são difíceis, e enfrentar as intempéries, né? As questões da natureza, né? De um modo geral. É interessante que essa explicação espírita, né? Ela põe luz numa série de ensinamentos bíblicos, né? Todas as parábolas, todas as comparações que tem na Bíblia, elas foram esclarecidas através dessa leitura. Então, por exemplo, na Gênese, né, bíblica, né, no capítulo 3, versículo 22, está escrito: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Olha que interessante. Então o homem, né, ele de alguma forma, ele comeu simbolicamente a maçã da árvore do conhecimento, que é a árvore do bem e do mal. E antes que ele comesse da árvore da vida eterna, né, ele perdeu o paraíso. Né? Interessante isso. Então o homem passa a ter o conhecimento do bem e do mal, mas isso não pode, antes que ele coma da vida eterna, né, ele é expulso, entre aspas, do paraíso e vem para um planeta primitivo, né, e o converte em provas e expiações. Interessante que também, né, vamos pegar agora em João 17,
alguns versículos, né? É quando ele faz a oração pelos seus discípulos, né? E aí tem algumas coisas interessantes. Então, no versículo 3, ele diz justamente qual é essa vida eterna. Ele define o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que tenham conhecimento a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a fruta da vida eterna, né? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para que nós tenhamos o conceito, entremos no mundo da espiritualidade, quer dizer, a vida eterna, né? Passemos a adotar os valores da espiritualidade, passemos a viver valores que valem para sempre, infinitamente, que é a vida eterna. A vida eterna é simbolizada no conhecimento de que Deus é único e que Jesus o enviou para nos orientar, né? Então vou repetir que é uma oração, né? São vários trechos aqui. A oração sacerdotal de Jesus. Ó. Esse é o versículo 3º. Ele fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem te enviaste. E aí ele ainda continua, né? Eu vou pular alguns versículos, né? Destaquei alguns, em que ele coloca, também orando a Deus: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Né? Olha que interessante. Então, Jesus orando a Deus agora pelos discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que seguiram Jesus, aqueles que creram em Deus e nas palavras de Jesus. Porque nem sempre foi assim, né? Há passagens no Evangelho em que existiam muito mais discípulos. E numa oportunidade, na sinagoga, em que Jesus se apresenta como o enviado de Deus, explicando que ele representava a Deus, etc., muitos ouviram aquilo e foram embora, né? Acharam que ele estava sendo presunçoso. E ficaram os 12. Né? Foi uma seleção já inicial daqueles que seguiriam Jesus. E ele continua no versículo agora 9. É por eles quem? Pelos discípulos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele não roga, ele roga por aqueles que, em outras palavras, estão fazendo a vontade de Deus, né? Que são minha mãe e meus irmãos. Né? E mais passagens que eu também pularei, né? A 13ª. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Né? E ele ainda falando dos discípulos, ele fala: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Né? João 17, versículo 15. E por fim, né? E aí a gente entra por tabela. Não, no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Né? Isso já a gente pega o bonde aí. Né? Nós não fomos discípulos, seguidores de Jesus. Aliás, somos os últimos que estão tentando correr aí no fim do bloco. Né? Mas, na medida que seguirmos aqueles primeiros que aprenderam com Jesus e passaram, também desfrutaremos, né, da proteção de Jesus. Né? E é muito claro,
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, olha que interessante, né? Se amarrarmos as duas coisas, nós temos a justificativa do exílio, a justificativa da perda do paraíso, né? Por aqueles que perderam, né? Que trouxeram para nós aqui a sua inteligência, né? E por quê? Porque eles tinham conhecimento, tinham inteligência, mas não tinham moral, né? E na medida que muitos se redimiram aqui e com isso passaram esses ensinamentos para os outros, retorna-se à condição da vida eterna, que é a árvore da vida eterna, que é caracterizada por crermos em Deus e em Jesus no que Ele nos trouxe. Né? Interessante, valeria a pena, nesses dias que nós temos um pouquinho mais de tempo, pegar essas referências e lermos os versículos intermediários para que a gente tenha um contexto, não só o texto. Né? E assim, né, nós até brincamos na outra oportunidade, na outra sessão, né? Nós estamos passando por um período, obviamente, de provas, né? Coletiva, individual, né? E é como o professor que fala quando ele distribui a prova. Ele fala assim, olha, a prova que vocês vão fazer agora é em dupla. É você e Deus. Quem for ateu vai fazer sozinho, né? Então, que façamos a nossa prova em dupla ou até, né, em três, né? Deus, Jesus e nós. Uma boa noite a todos.